Meus amados, hoje é noite de ceia do Senhor. E como bem sabemos, a mesa do Senhor já é uma mensagem, onde Ele ordenou à sua igreja que celebrasse este momento, porque este momento anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Nós anunciamos ao mundo a morte do nosso Senhor e anunciamos também que este mesmo Senhor voltará para julgar o mundo e para tomar para si os seus. Então, louvado seja Deus pelo aquilo que o Senhor fez por nós. Os cânticos aqui nesta noite nos relembrou bastante aqui, sobre o sacrifício do nosso Senhor por nós. E eu quero refletir com os irmãos exatamente um texto que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. Eu quero ler um versículo, e é em cima deste versículo que eu quero abordar o nosso assunto nesta noite. Está no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, versículo de número 28 da primeira carta. A ceia é um momento de reflexão, de autoexame, em que o Senhor, por meio do apóstolo Paulo aqui, recomenda que todos nós façamos uma autoavaliação das nossas vidas, porque é bom, meus irmãos, quando estamos em falta, nos voltemos para Deus. E não há arrependimento de pecado, não há mudança, se nós não reconhecermos as nossas falhas, não reconhecermos as nossas faltas. Enfim, é preciso que nós tenhamos consciência. Para termos consciência, é preciso fazer um autoexame. Capítulo 11, versículo 28, diz a palavra do Senhor: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Vou repetir o texto. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Que o Senhor nos abençoe e nos agracie nesta noite com a sua santa palavra, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, essa exortação das Escrituras é um chamado não a nos afastarmos da mesa do Senhor, não a rejeitarmos a comer o pão e a beber do vinho, mas a reconhecermos as nossas faltas e confessarmos diante de Deus a nossa miséria, sabendo que o nosso Deus é gracioso e misericordioso para nos perdoar. Meus amados, não é só nesse texto que todos nós, os crentes, somos instados a fazer um autoexame da nossa fé. Naturalmente, nós costumamos examinar os outros, porque a natureza humana possui essa inclinação para apontar os erros alheios. Nós costumamos ver as faltas dos outros e não as nossas próprias faltas. E é por isso que a exortação bíblica é para que nós olhemos para nós mesmos. Porque é mais fácil olhar para o outro e ver os defeitos do outro do que os nossos próprios defeitos. O Senhor Jesus até já fez alerta sobre isso, Antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira primeiro a trave que está nos teus olhos. E essa é uma verdade, meus irmãos, que nós precisamos vencer para poder, de fato, assim olhar para nós e buscar a mudança. Devemos considerar os nossos próprios erros, prontos para uma mudança que agrade e honre ao nosso Deus. E aí, meus irmãos, eu gostaria de citar alguns textos que corroboram esse texto de Paulo aos Coríntios, daquilo que estamos falando aqui, deste autoexame, de que todos nós devemos ter essa ciência ou essa consciência sobre nós mesmos.
na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, Paulo diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Escrevendo aos Gálatas, o apóstolo disse: cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela sua própria conduta. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 40, diz assim: examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Então a Bíblia está recheada de exortação para que nós façamos essa autoanálise, esse autoexame em nós mesmos. E o motivo para isso é que nós nos moldemos, nos voltemos para Deus, aprimorando a nossa vida para a glória e louvor do Senhor. Como diz um teólogo chamado Daniel Parks, ele diz assim: as exortações bíblicas de autoexame nos ensinam que a segurança não é necessária à fé salvadora. Isto é, nós podemos duvidar se estamos de fato agradando a Deus ou não. Que um crente pode ter dúvidas a respeito de seu estado e condição espiritual. Será que de fato eu estou honrando ao Senhor? Será que é este nível de vida cristã que Deus quer de mim? Mas também, meus irmãos, que uma pessoa pode ser apenas um crente nominal e não verdadeiro. E aí vai precisar de conversão, de fato. E que o autoexame sempre nos revelará a necessidade de nos aproximarmos mais de Deus. Então essa recomendação de Paulo aqui é para que a gente se aproxime mais de Deus, para que a gente esteja mais próximo de Deus. E por isso, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, meus irmãos, diante desse fato de que as Escrituras recomendam este exame de nós mesmos, eu gostaria de apresentar alguns pontos para a nossa reflexão. Poderia ser qualquer mandamento bíblico, poderia ser qualquer trecho das Escrituras que nos confronta. Mas eu separei aqui alguns, baseados exatamente numa leitura que fiz do próprio texto de Daniel. A primeira reflexão para que nós possamos fazer, ou devemos fazer nesta noite, é sobre como está a nossa vida em relação aos dois grandes mandamentos. Na verdade, é o resumo do decálogo, feito por Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Então, a primeira reflexão é, em relação a amar a Deus, como eu estou lidando com o meu amor para com Deus? Como a minha vida reflete este meu amor a Deus? Em relação a amar a Deus, como fica a relação entre amar a mim mesmo, o mundo e as coisas do mundo e amar a Deus? Como está essa relação? O que para mim significa amar a Deus sobre todas as coisas? E este significado, como ele se harmoniza com as Escrituras, que nos diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, como todos nós devemos amá-lo, como bem pontuou João, que nós o amamos porque ele nos amou primeiro, uma resposta a este amor divino, como nós temos amado a Deus. A autoavaliação pode nos proporcionar confessarmos os nossos pecados, de colocar, às vezes, ou sempre, outras coisas acima de Deus.
preciso que a gente examine a nós mesmos e vejamos se não tem alguma coisa ou algumas coisas que temos colocado acima de Deus. É a primeira reflexão que precisamos fazer, o primeiro exame que devemos fazer. A segunda é amar ao próximo como a mim mesmo. O segundo mandamento ensina-nos que amar ao próximo é um aprendizado contínuo. Nos 10 mandamentos, os 4 primeiros se voltam para Deus, é a ligação vertical entre Deus e os homens, e os outros 6 na nossa relação, né? E aí fala de honrar pai e mãe, de não roubar, de não matar, de não adulterar, de não cobiçar, enfim. E nós precisamos entender de que somos chamados continuamente a aprender a amar o próximo. Não há exigência de se amar a si mesmo, porque isso também é natural, que nós nos amemos. Nós precisamos ser exortados a amar o outro. E aí, meus irmãos, nós devemos nos preocupar com o bem espiritual do outro, assim como nos preocupamos com o nosso bem espiritual. Nós precisamos buscar o bem comum. Nós precisamos deixar de lado as inimizades, as divisões, as brigas, as invejas, etc., com o nosso próximo. Então, todas essas coisas que permeiam a natureza humana devem ser combatidas para criar um laço de comunhão entre nós e o nosso próximo. É um aprendizado diário que nós devemos ter e melhorar. As Escrituras nos mandam a fazer esta autoanálise e este exame. Em segundo lugar, meus irmãos, para a nossa reflexão, é sobre a nossa salvação. A quem confiamos a nossa salvação? Será que eu confio verdadeiramente na graça de Deus e unicamente em Jesus Cristo para a minha salvação? Devemos estar, meus irmãos, conscientes de que a salvação ocorre apenas pela graça divina. Porque se dependesse de você e de mim, ai de nós. Deus exige um padrão de perfeição que nós não somos capazes de alcançar. Os mandamentos de Deus e os ensinamentos de Deus é para que nós busquemos alcançar o patamar mais elevado possível. Mas a perfeição exigida por Deus é impossível aos homens. Mas como disse o próprio Jesus, é possível para Deus. E foi possível para nós por causa da perfeição de Jesus Cristo. Jesus é o homem perfeito, que alcançou aquilo que Deus exigia dos homens. E imputou esta justiça a todos nós. Então, meus irmãos, devemos ter a consciência neste autoexame, que as minhas obras são insuficientes e ineficientes para a salvação. Somos dependentes de Cristo e tão somente de Cristo. A nossa única justiça é a justiça de nosso Senhor Jesus Cristo, imputada a todos nós, recebida somente pela fé. Nós somos chamados a crer e a descansar nele. A justiça própria, meus irmãos, ela nos afasta de Deus, como afastou muitos religiosos na época de Jesus. Os fariseus são um exemplo disso. Homens vistos como piedosos, mas que por buscarem a justiça própria, não reconheceram o Messias e se afastaram de Deus. Se afastaram de Jesus Cristo. A justiça própria afasta o homem de Deus. Lembremos-nos nesta noite de ceia que Cristo é a nossa justiça.
que Cristo é a nossa santificação, que Cristo é o nosso mediador, que Cristo é o nosso advogado, que Cristo é o nosso redentor, que Cristo é o nosso descanso. Ele é o nosso descanso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Não confie nas suas próprias obras, confie em Jesus. A terceira reflexão que eu trago, meus queridos, é o que significa o culto a Deus para mim. Por que você está aqui nesta noite? Porque nós cultuamos. Qual é a finalidade de estarmos aqui? E por que você está aqui? Uma das coisas que nós precisamos entender é que cultuar a Deus não é uma simples escolha. É, acima de tudo, meus irmãos, um mandamento. Um mandamento que me coloca debaixo de obediência ou de desobediência. Desde o Antigo Testamento, Deus santificou um dia em 7 para a santa convocação. E os cristãos, meus irmãos, no período do Novo Testamento, após a ressurreição de Jesus, diferenciando-se dos judeus, consagraram o dia da ressurreição de Jesus como o dia 7º, ou seja, o primeiro dia da semana, que hoje nós chamamos de domingo, como o dia 7º, celebrando o dia do Senhor, ou seja, a ressurreição de Cristo, como um dia consagrado a Deus. Então, a ressurreição de Jesus, como o dia 7º, embora fosse o primeiro dia da semana, se tornou o dia da santa convocação, pois esse era o dia do Senhor, o dia de sua ressurreição. Você vai lá em Apocalipse e vai ver lá falando sobre o dia do Senhor. Essa palavra domingo é a palavra que vem do latim dies dominicus, que significa dia do Senhor. Por isso o nome domingo. Está aí na tradição cristã. O nome domingo é isso. Dies dominicus, ou dominica em algumas versões latinas. Dia do Senhor. E nós precisamos entender que somos convocados solenemente a nos juntarmos e a cultuarmos a Deus. Veja o que nos diz o autor aos Hebreus, exortando os irmãos: não deixemos de reunir-nos como igreja, ou congregação em algumas versões, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Está lá em Hebreus 10, 25. No culto público, meus irmãos, eu e você, nós somos exortados por Deus. Nós mantemos comunhão, a mesma comunhão de fé com outros irmãos. Nós nos alimentamos da pregação da palavra de Deus. Nós exaltamos por meio de cânticos públicos o nome do Senhor. Nós sentamos à mesa e celebramos este momento da morte, da redenção em Cristo Jesus, até que Ele venha. No culto público, meus irmãos, nós celebramos a Deus conforme Ele nos chama a fazer. É por isso que nós devemos nos reunir. Não é uma escolha, é um mandamento. A quarta reflexão que eu quero fazer com os irmãos é sobre as nossas contribuições financeiras para a obra do Senhor. A pergunta que eu faço é:
como ficaria a obra de Deus, ou a obra missionária, ou a obra de Deus na terra se dependesse de minhas ofertas? Como ficaria a ajuda aos necessitados se dependessem das minhas ofertas? Como ficaria a manutenção dos ministros de Deus? Desde o Antigo Testamento, Deus programou um sistema em que os sacerdotes seriam mantidos pela congregação. O próprio ministério de Jesus foi mantido por pessoas que voluntariamente doaram recursos. Havia um tesoureiro no grupo de Jesus, né? O próprio Judas andava com a bolsa lá de moedas, que era recolhida dessas ofertas. Mas eu vou ler um texto para os irmãos verem como a Bíblia aponta essas questões. O ministério de Jesus itinerante, onde ele precisava comer dia após dia, ele não trabalhava. Ele estava fazendo um ministério itinerante e era sustentado pelos seus seguidores, por pessoas. Em Lucas 8, do versículo 1 ao 3, diz assim: pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12 e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Em 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 e 7, Paulo diz assim: lembre-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A nossa oferta, meus irmãos, é um sinal de fé, de que o nosso sustento, os nossos bens, vêm do Senhor, são dádivas do céu. Nós reconhecemos isso quando apresentamos a Deus nossa oferta. E esta oferta, meus irmãos, ela irá financiar a obra de Deus na igreja local e ao redor do mundo. Foi através das ofertas dos irmãos, ao longo dos séculos, que as igrejas mantiveram seus pastores, que as igrejas fizeram obras assistenciais, que fundaram escolas, hospitais, universidades, criaram orfanatos, asilos, centros de recuperações, etc. Financiaram a obra missionária, alcançaram novos povos. Foi através das ofertas dos irmãos que o evangelho se espalhou. Paulo mesmo, quando precisou ir à Espanha para pregar o evangelho, ele esperava que a igreja de Roma o ajudasse. Diz o texto bíblico, Paulo dizendo, né? Planejo ir à Espanha, e quando for, espero passar por Roma, e depois de ter desfrutado um pouco da sua companhia, vocês poderão me ajudar com a viagem. Então, meus irmãos, a obra de Deus desde sempre foi feita com as ofertas voluntárias, lá desde o Antigo Testamento, como no Novo Testamento, daqueles que serviam a Deus. Nós precisamos fazer estes altos exames e outros tantos sobre a nossa vida cristã. E a conclusão que eu trago para os irmãos nessa noite é que muitos outros pontos poderíamos destacar aqui, mas estes são suficientes para nos lembrar quem somos. Somos cristãos. Nós somos cristãos. Nós somos servos. Nós temos um dono. Nós não fazemos o que queremos. Este autoexame que nos é recomendado e que fazemos quando partimos o pão, nos ajuda a crescer na fé, a nos aproximarmos mais de Deus. Que o autoexame
nos leve a uma verdadeira mudança diante dessa mesa que hoje nós celebraremos. Mesa que representa uma aliança com Deus. Nós temos uma aliança com Deus através de Jesus, meus irmãos. Nós temos um compromisso com Jesus Cristo e este exame deve nos fazer lembrar disso. E aqui eu encerro, meus queridos, com o texto bíblico que nós lemos no início. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Que Deus nos ajude e nos abençoe nessa autoavaliação. Em nome de Jesus, pastor.